As perguntinhas para o senhor antes da gente começar a falar especificamente sobre o livro, que é muito interessante, meus irmãos. Antes de fazer essas perguntas, eu queria só perguntar para o senhor o seguinte: por que o senhor resolveu escrever um livro de pontos da doutrina católica? Isso é fruto de confessionário, de dúvidas das pessoas, de direção espiritual? Na verdade, não é fruto de confessionário, porque quando eu escrevi o livro, eu ainda não era padre. Ah, que legal. Eu era diácono. Eu morava na época no convento do Carmo de Angra dos Reis. E eu fazia parte de um grupo no Facebook chamado Escolástica da Depressão. E esse grupo... Sua cara primeiro. Então, esse grupo, vários membros do grupo me pediam que eu escrevesse textos sobre alguns temas, né, da doutrina católica, que eles achavam que eu podia ajudar. Eles achavam que os jovens que fazem parte do grupo, na época era mais de 100 mil, os jovens, eles tinham atenção ao que eu falava. E aí eles ficaram pedindo, eu comecei a escrever um texto aqui, um texto ali. E aí depois, lá mesmo, nesse grupo, surgiu a sugestão de tornar aqueles textos livros. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha tantos textos. Mas depois eu comecei a rezar e pedir a Deus que me desse inspiração. Eu lembro que muitas vezes eu estava dormindo e Deus me dava inspiração. Eu acordava, chegava na minha escrivania, pegava a caneta, eu já deixava o caderno e a caneta ali, porque se isso acontecesse eu anotava, e eu colocava no caderno assim um esboço daquele tema que Deus mandou na minha mente. E eu ia dormir. E no outro dia de manhã, quando eu acordava, depois que eu fazia as minhas obrigações como religioso, né, a oração, os compromissos que tinha pela manhã do convento, e quando chegava o momento que eu tinha um espaço de tempo livre, então eu começava a escrever. Aí eu fui escrevendo, e tinha vezes que eu tinha muita inspiração e num dia eu escrevia 3, 4 textos, outros dias eu escrevia um texto só. Mas depois, quando eu vi que já tinha uma quantidade boa, aí eu falei, vamos ver um jeito de colocar no livro. Só que eu não sei por onde ir, não sei como fazer para chegar esses textos se tornar um livro. E aí, quando eu me mudei para Mogi das Cruzes, que eu já tinha sido ordenado, aí o Leandro, um amigo meu, foi que me ajudou a publicar o livro sem custos, né? Porque como as editoras não dão importância para quem não é famoso, gente que não é importante, né? E aí eu peguei e consegui, por meio desse site que ele descobriu para mim, e aí nós começamos a publicar lá. E não é só isso. Mais que importante, sua dignidade é elevadíssima, meu caro. Então, não é só esse livro, né? Esse é eu falo assim brincando, é minha obra-prima. É o meu livro preferido. Mas eu tenho, além desse, outros 4 livros.